Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja bem, que comigo eu estou bem, graças a Deus, né? Dando início de mais um vídeo, né, aqui no canal. Eu gravei esse vídeo, meninas, coloquei aí no meu canal, né? E falando sobre a minha separação, sobre o meu divórcio, eu contei tudinho para vocês o que tinha acontecido. Mas o YouTube removeu o meu vídeo, né? Mandou um e-mail para mim que era contra as regras mostrar documento de identidade assim, não sei se foi, eu acho que foi porque eu mostrei a certidão do divórcio, né? E aí ele falou identificação, identidade, acho que é isso, como passaporte e etc. Aí me deu para entender foi porque eu tinha mostrado a certidão do meu divórcio, né? E então eu vou gravar novamente esse vídeo, né, contando para vocês que não assistiram o primeiro vídeo, né? E vocês que assistiram o primeiro vídeo, venham assistir novamente, né? Eu contei sobre a minha separação e até hoje eu não superei a separação, né? Vai fazer um ano, agora no dia 12 de julho que meu divórcio saiu e eu dei a entrada no meu divórcio uma semana depois do carnaval, né? Como a separação da gente, o divórcio da gente foi pelo estado, aí demorou uns meses para sair, né? Foi no comecinho de março. Ó, eu casei no dia 23 de março e eu dei entrada no comecinho de março, quando foi no dia 12 de julho de 2024, meu divórcio saiu, né? Ou seja, vai fazer um ano agora, no dia 12 de julho. E até hoje eu não superei, gente. Essa semana ia completar, aliás, 30 anos que a gente tinha casado, no dia 23 de março, né? Hoje é 27 e tá com. Se a gente tivesse casado, continuado casado, tava com 30 anos e 4 dias. Mas infelizmente não deu certo, né? Quando eu conheci meu esposo, eu era de menor, eu tinha 16 anos, a gente começou a namorar, né? E aí a gente noivou e a gente casou, eu tinha 17, tinha acabado de fazer 17, porque eu sou de fevereiro, e a gente casou no dia 23 de março. Ele tinha 19 anos, né? Ia fazer 20. Não, ele tinha acabado de fazer 19 anos, porque ele é dia 21 de janeiro, né? E como a gente casou em março, ele tinha acabado de fazer 19 e eu 17, né? Então, gente, o namoro da gente foi muito rápido, o noivado foi muito rápido e o casamento da gente foi muito rápido também, né? E aí, no começo não foi um mar de rosa, já era para mim ter acabado antes de ter começado, né? E era brigas e mais brigas, agressões, né? Ele me agredia e tanto verbalmente como fisicamente, física assim, vocês sabem, né, o que eu quero dizer. E ele sempre tinha agressões, né? Chegava bêbado em casa e começava a discutir. E às vezes eu até me trancava num quarto quando eu via a fala dele. Às vezes eu saía de casa, ia para casa da minha mãe para evitar já aquele constrangimento, né? Que cada dia estava aumentando mais. Mas como a pessoa apaixonada, a gente fica cego, gente. A gente cega para muitas coisas, né? Que nem eu tava cega, né? Fechei muitos olhos para muitas coisas que ele fazia, né? E nunca tinha dado um basta, né? E quando minha filha nasceu, a minha primeira filha nasceu e começou, eu pensava que ele ia parar por nascimento da primeira filha dele, mas não parou. Todo dia ele bebia e chegava em casa e não mudava, né? Aí depois nasceu minha segunda filha, aí eu falei, não, vou ter que fazer uma laqueadura, porque não dá pra eu estar arrumando filho dele, né?
porque o casamento da gente já começou mal e vai terminar. Eu sabia que nós não ia terminar os dias de vida da gente junto, né? Porque eu não aceitava ele sair, ficar com as outras, beber. Eu não aceitava de jeito nenhum. Eu acho que todas as mulheres não aceitam essas certas atitudes que o homem faz. Eu acho que mulher nenhuma aceita, né? E aí e foi passando o tempo, e eu falava, quando minhas filhas crescer, que minhas filhas saírem dentro de casa, eu vou dar um basta, mas eu não dei, né, um basta. E aí quando foi o ano passado, no carnaval de 2024, né, ele passou 3 dias fora, né, e ele sempre, gente, ele saía de manhã, ele saía de manhã, assim, umas 10 horas, voltava 11 da noite, 1 da manhã, né? Mas assim, ele nunca, assim, passou 3 dias fora. Só teve uma vez que ele passou um dia fora, que ele foi dar a entrada no seguro-desemprego em outra cidade. E aí ele veio chegar no outro dia, tinha gastado o dinheiro da feira, deixou as minhas crianças passando necessidade. Aí foi aí que eu fui reclamar, ele partiu pra cima de mim. Aí foi quando eu criei coragem e denunciei ele a Maria da Penha, né? Aí ele ainda mudou umas vezes, né? Porque ele viu que eu tava abrindo meus olhos, mas quando passar um tempo, depois de 1 ano, 2, ele voltou a fazer tudo de novo. E eu sempre dizia, um dia eu vou dar um basta nisso. E quando foi um dia, gente, a minha filha já estava casada, né? E ele chegou em casa, né? A minha filha morava em cima e eu morava embaixo. Eu tinha dado a casa de cima para ela morar, como ela estava recente casada. E como eu sou muito apegada às minhas filhas, gente, eu não quis que ela saísse de perto de mim. E aí ele chegou embriagado um dia, nesse dia, né? E ele começou a discussão, ele chegava, gente, quando ele queria caçar confusão comigo, ele já chegava acelerando a moto, né? E aí minha filha viu, minha filha desceu, aí minha filha presenciou ele me agredindo, né? E ela falou assim, não, mãe, a senhora tem que dar um basta nisso, porque tá ficando cada vez mais pior. E eu sempre ali, porque eu sempre amei ele, né? E vocês sabem, quando a gente tá uma apaixonada, a gente fecha os olhos para muitas coisas. Mas quando foi o ano passado, gente, no carnaval, ele passou os 3 dias fora, né? Que nem eu falei para vocês. E aí eu chamei a minha vizinha para ir lá, na casa da irmã dele, saber se ele tinha aparecido por lá, porque ele tinha me trancado, tinha jogado a chave para dentro de casa, né? Porque ele não podia me deixar trancada, né? E também não podia deixar eu dormir com os portão abertos. Aí tava ela, minha ex-cunhada, o cunhado dele e ele, e os vizinhos, 2 vizinhos aqui que tava bebendo com eles. E daí ele sumiu, né? Eu me acordei, que era 4 horas da manhã, procurei ele na cama, ele não tava, né? E aí, gente, quando foi de manhã, ele não apareceu. Quando foi no outro dia, não apareceu. Aí quando foi com 3 dias, foi que eu fui lá na casa da irmã dele e eu escutei que a casa da irmã dele é uma casa de esquina. E aí eu escutei quando o cunhado falou, e aquela mulher que tu arrumou no carnaval. Gente, eu ceguei na hora, eu parti para ignorância, fui em cima dele, né? Teve agressão da minha parte, né? Ele não me agrediu nesse dia. E aí eu também agredi o cunhado dele. E aí, gente, passou, né, o carnaval e eu falei, eu vou me divorciar de você. Vou me divorciar de você. E ele pensou que eu tava levando na brincadeira, né? E aí, gente, quando passou a semana do carnaval, aí isso foi na quarta-feira, né? Que aconteceu isso na quarta-feira. Na quinta-feira ele acabou saindo novamente, né? E ele encontrou essa dita, né? Pra lá, não sei, né? E falou pra ela que ia ter uma farra de bebedeira na casa da vizinha. Que isso foi na sexta-feira. Não, foi na sexta não. Foi no sábado, teve uma bebedeira na casa da vizinha. E essa dita tava lá.
eu não era mulher de correr atrás dele, nunca corri, nem no tempo que a gente casou de novinho, e nem agora que eu ia correr atrás dele. Mas eu acho assim que, não sei o que tem, quando tem de acontecer, gente. Eu fui lá na casa da minha vizinha, de frente, né? E quando eu cheguei lá, eu presenciei ele assim, abraçada com essa mulher. E ela não me conhecia também, ela não fez ação de nada porque ela não me conhecia. Ele pegou, soltou ela quando me viu, né? E daí eu disse assim, ó, eu só não abri uma confusão na casa da minha amiga, consideração a filha dela que estava operada, né? E aí, gente, o que acontece? Aí eu peguei, cheguei e falei pra ele, eu só não parti pra cima dela, consideração a Deck. Gente, não, oi, esse tempo todinho não me deu eu tantas pancadas que ele me deu, os maltratos, mas me doeu muito, gente, foi quando ele pegou e virou pra mim e disse assim, eu falei pra ela, ele disse o nome dela que agora me passou um branco, Leila. Eu falei pra Leila que você disse que só não partiu pra cima dela por conta do consideração a, a filha da minha amiga que estava operada. Aí ele falou pra ela, né? Não me doeu tanto as coisas que ele me fez como me doeu isso que ele falou. Aí eu falei, é o que tu falou pra ela? Eu disse, falei sim. E isso, gente, isso foi no sábado que ela tinha bebido lá, que aconteceu esse negócio, né? Eu acho que ele viu ela no domingo, eu não sei. E quando foi no, mais ou menos, com uns 3 dias, ela veio, bem dizer, para minha porta, fazer pouco de mim, né? Ela veio para casa da minha amiga, que é de frente, e ficou fazendo pouco de lá, para ver se eu insultava e partia para cima dela. Mas eu disse, eu não vou insultar, né? Porque não vou me trocar por ela, né? E aí eu falei para ele, eu virei para ele e falei assim, olha, quando for segunda-feira, eu quero dar entrada no divórcio, eu não aguento mais, não tô aguentando mais, e eu quero me separar de você. Aí ele falou, beleza, quando foi na segunda-feira, sim, eu tinha conversado com uma amiga minha que já tinha se divorciado, como o divórcio da gente foi pelo estado, gente, e a gente tinha que sair cedo para pegar uma ficha, tinha que pegar uma ficha de 5 horas da manhã, porque só tinha 10 fichas. E aí eu falei para ele, ó, quando for de 5 horas da manhã, nós vamos sair para pegar essa ficha, porque só é 10 fichas. Aí tudo bem, aí quando foi 5 horas da manhã, eu me acordei, né, que eu dormia num quarto, ele dormia em outro. Quando eu cheguei lá, que eu fui chamar ele, ele não estava mais na cama. Eu disse, pronto, ele desistiu do divórcio, não vai mais querer se divorciar. E então eu fui fazer o café, tomar um cafezinho. Daí a pouco ele chegou, todo trocado, né, com roupa de sair, e falou assim, você já está arrumada? Eu disse, pra quê? Ele disse, gente, nós vamos coisa. Eu disse, eu tinha que pegar a ficha de 5 horas da manhã. Essa hora não vai dar mais tempo de pegar a ficha. Ele falou, não, a ficha já tá aqui. Gente, ele pegou a ficha e simplesmente foi lá, pegou a ficha, né, sem eu saber, né, porque eu ia pegar a ficha, mas ele já tinha ido, se adiantado e ter ido pegar a ficha. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, de dentro da minha casa eu não vou sair. E outra coisa, eu não quero pagar aluguel. Falei assim pra ele. Ele falou assim, não se preocupe. Você não vai ficar na rua e você não vai pagar aluguel, porque eu sou homem, eu posso pagar um aluguel. Você vai ficar na casa e quem vai sair de dentro de casa sou eu, né? E eu vou passar a casa pro seu nome e vou ficar de boa. Beleza, da minha casa eu não vou sair. Foi 29 anos, gente, 29 anos de sofrimento, né? De muito aperreio, né? Mas, gente, deixa eu dizer a vocês, até hoje eu não superei de jeito nenhum. Essa semana não está sendo fácil pra mim. Se eu dizer a vocês que tá fácil pra mim, não tá, né? Porque ia completar 30 anos, dia 23 de março, né? E não tá sendo fácil para mim esses 4 dias, né?
Eu tô com minha ansiedade, ela ativou minha ansiedade, né? E eu tô pedindo força a Deus ainda para superar, porque é difícil para quem tá de fora, gente. Pensa que é fácil uma separação, mas não é fácil, né? Você tá ali lutando para para dar o melhor de si, né? E de uma hora para outra vir de água abaixo assim, né? E acabar, né? Eu sei que vai fazer um ano agora, dia 12 de julho, né? Mas até hoje, se eu disser a vocês que eu superei, eu não superei, né? É um dia, vivendo um dia após o outro, né? Pedindo força, mas eu vou conseguir, né? Porque Deus vai me dar força, né? E eu sei que não é fácil, gente. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho grande, né? Mas eu tinha que explicar a vocês, né? Por que que o YouTube removeu meu vídeo. Eu acho que foi porque eu mostrei a certidão de divórcio. Eu acho que é contra a regra, né? Espero que ele não remova esse outro agora, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu digo a vocês, meninas, meninos, não fique no casamento abusivo, não fique. Se for por filho, não pense que filho sustenta seu esposo, que não sustenta. Filho não sustenta, gente. Se tiver de acabar, ele vai acabar do mesmo jeito. Então é isso, gente. Fica com Deus. Eu prometi que no outro vídeo, gente, eu chorei, mas eu prometi para mim mesmo que eu não vou chorar, né? E eu quero que ele seja feliz, ele já arrumou outra pessoa, né? Tá lá. Eu, por enquanto, gente, eu não quero ninguém. Quero ficar dentro da minha casinha, cuidando da minha casa, com meu netinho, né? Que eu tenho um neto de 11 anos que tá morando comigo, né? Eu não quero armar ninguém por enquanto. Vou ficar de boa, vou botar minha cabeça no travesseiro, vou ficar em paz, não vou procurar mais problema para mim, porque você arrumar homem que não te valoriza, que não te respeita, é melhor você ficar sozinho. Então, beijo no coração de todos vocês, gente. E vocês não se esqueça, gente, de ativar o sininho, né, da notificação. E é isso. Tchau!